Eu nunca esqueço o som. Antes que tudo desmoronasse, houve só silêncio. Mas não era um silêncio calmo, desses que nos abraçam. Era o silêncio que antecede uma tragédia, pesado, quase sólido. Eu, Helena, estava sentada na varanda da pequena casa onde vivi por 40 anos. O mesmo lugar onde vi meus filhos crescerem, onde enterrei meus pais, onde amei e odiei e sobrevivi à vida como pude. Aos 68 anos, a rotina era simples: café, rádio baixo, plantas no quintal e uma saudade profunda do meu marido, Augustus, que morrera 5 meses antes. O sol estava morno naquela manhã, um daqueles dias enganosos que parecem prometer paz, mas escondem tempestades. Se você gosta de histórias reais, se inscreva no canal e deixe um like. Comente o nome da sua cidade, para eu saber por onde nossas histórias estão chegando. Meu telefone tocou. Era meu filho, Marcelo, o mais velho. Aquele que sempre foi inteligente demais para sua própria segurança. Não havia emoção alguma na voz dele. Isso me assustou antes mesmo dele falar as palavras. Mãe, eu preciso te avisar que nós vendemos o sítio. Senti minhas mãos gelarem. O sítio. O único lugar do mundo que ainda tinha cheiro do Augustus. Como assim vendemos, Marcelo? Eu, a Júlia e o Henrique. Já tá tudo acertado. Sem me consultar? A senhora não ia conseguir administrar sozinha. Mas não é questão de administrar, é meu lar. É a casa que o seu pai construiu comigo. Mãe, a gente precisava do dinheiro. Não sei qual parte me destruiu mais, o fato ou o tom. A indiferença. A certeza de que eu era apenas um obstáculo, não uma mãe. Marcelo, vocês... Quanto vocês receberam? Depois te explico, tô com pressa. Você vendeu minha casa? Mãe, por favor, não torne isso mais difícil. A senhora ainda pode continuar morando aí até... Bem, até achar algo menor. Algo menor? Sim. Vamos transferir sua parte quando der. Minha parte? Sim, claro. Cerca de 20%. 20! A ligação cortou antes mesmo que eu recuperasse o fôlego. Meu próprio filho havia me desligado na cara, depois de me avisar que não tinha mais lar. E ali, naquela varanda onde Augustus costumava contar histórias do tempo em que era caminhoneiro, eu entendi que meus filhos não me viam como mãe. Eu era um peso, uma obrigação. E a tragédia ainda estava só começando. A dor de perder o sítio veio junto com a dor muito mais funda de perceber que meus filhos não sentiam nada. Nada. Nos meses após a morte de Augustus, eles vinham me visitar com frequência, trazendo pão, perguntando se eu precisava de ajuda, oferecendo caronas. Achei que era carinho. Hoje entendo que era vigilância. Eles queriam saber o que eu possuía, quanto valia e quando poderiam pôr as mãos nisso. Meu marido não deixou muita coisa, era o que eu pensava. Um pequeno seguro, o sítio, o caminhão antigo que o meu filho Henrique vendera semanas antes, dizendo que o dinheiro iria ajudar a pagar contas. A morte virou moeda. O luto, para eles, foi apenas burocracia. Mas eu tinha outra tragédia guardada em mim. Uma que até então nem meus filhos sabiam. Eu estava doente. Dias antes da ligação, o médico havia dito que eu tinha um problema no coração. Nada urgente, mas que exigiria exames caros e acompanhamento. Eu sequer tinha contado aos meus filhos por vergonha. Não queria parecer frágil. Não queria dar a eles mais motivos para me olharem como um fardo. E agora, sem casa, o que eu faria? Naquela mesma tarde, quando ataquei a garagem para procurar documentos do sítio, encontrei uma caixa de madeira. Dentro dela, um envelope pardo com meu nome escrito por Augusto. Helena, abrir somente quando estiver preparada. Escrito à mão.
Ele nunca me deixava nada sem explicar. Nunca. Eu estava preparada? Não. Mas eu tinha perdido tudo mesmo. O que mais poderia acontecer? Abri. Dentro havia uma carta, longa, escrita com as letras grandes e tortas dele, e uma chave prateada minúscula. Parei de respirar enquanto lia. Helena, se você está lendo isto, é porque não consegui te contar em vida. Me perdoe. Durante 20 anos, guardei um segredo para nos proteger. Nós nunca fomos pobres. O dinheiro que eu dizia que não existia foi, na verdade, sendo depositado em um fundo reservado, e esse fundo existe até hoje. A chave que acompanha esta carta abre um cofre. Dentro dele está tudo o que consegui guardar. Prometa a mim que só usará isso por necessidade extrema, e nunca conte às crianças. Eles mudaram. Eu vi. E tenho medo do que fariam se soubessem. Li a carta inteira, sentindo as mãos tremerem. Augusto sabia. Há anos ele sabia quem nossos filhos se tornaram e tentou me proteger disso. No final da carta, ele escreveu: Não confie neles com dinheiro, Helena. O amor deles existe, mas é frágil. Mais frágil do que seu coração. E ali estava minha ruína completa. O sítio vendido, o caminhão do Augusto desaparecido e eu, doente, sozinha, descobrindo que meus filhos não apenas haviam me traído, mas que Augusto previra tudo. A chave tilintou na minha mão. Era prateada, com o número 19 gravado. Por um momento, pensei em usar o dinheiro. Depois pensei em queimá-lo. Depois pensei em fingir que o envelope nunca existiu. Mas a tragédia não para por piedade. Ela avança. 2 dias depois, Marcelo apareceu em casa. Nem bateu na porta. Entrou chamando alto. Mãe! Mãe! Eu estava na cozinha. Ele apareceu no vão da porta. Bonito como sempre, elegante, cheiroso. Meu filho sempre foi charmoso. Perigoso isso em alguém que não mede consequências. Precisamos conversar, ele disse. Eu não respondi. Mãe, por favor, não faça drama. Drama? Foi a única palavra que consegui pronunciar. Nós 3 decidimos vender o sítio porque precisamos quitar os investimentos que fizemos. Investimentos ou dívida? Mãe, se a senhora começar com esse tom, vai ser impossível. Vocês venderam minha casa. Era nossa. Era do seu pai e minha. A senhora tem sua parte. Qual parte? A gente vai ver isso depois. Depois sempre significou nunca. Ele suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Olha, eu não queria te contar agora, mas já que a senhora está alterada... O que foi, Marcelo? O dinheiro acabou. Como assim acabou? A negociação foi complicada, houve taxas, houve valores que não previmos. Vocês gastaram o dinheiro antes de eu receber minha parte? Mãe, não fale assim. Me respeita, Marcelo. Você não entende de finanças. Eu entendo de caráter. Ele ficou vermelho. Nunca suportou quando eu falava verdades que ele não podia desmentir. Henrique está desesperado. Júlia também. E nós precisamos de ajuda. Senti meu estômago revirar. Ajuda? Sim, a senhora tem aposentadoria, tem algum dinheiro guardado. Vocês vieram tirar mais de mim? O silêncio dele foi a resposta. Naquele momento eu entendi. Meus filhos não estavam ali por remorso, ou amor, ou compromisso. Eles estavam ali por dinheiro. Só que pela primeira vez na vida, eu tinha algo que eles não tinham, um segredo. E pela primeira vez, eu não tinha intenção de dividir nada. As semanas seguintes foram um espetáculo trágico de degradação familiar. Henrique me ligava todos os dias, chorando, dizendo que ia ser despejado porque usou o caminhão do pai como garantia de um empréstimo.
Júlia apareceu um dia com os olhos inchados, dizendo que o marido a abandonara quando soube que não receberia nada da venda. Marcelo, sempre o mais orgulhoso, ligava apenas para a informar, mas eu ouvia o desespero entre as pausas. A tragédia ia se desenhando. Eles descobriram que quem comprou o sítio havia encontrado irregularidades na documentação, porque nem sequer verificaram direito. Perderam dinheiro, perderam aliados, perderam suas próprias casas algumas semanas depois. E, ironicamente, todos decidiram voltar para o único lugar onde nunca pretendiam estar: a casa da mãe. Eu escondi o envelope, escondi a chave, escondi a carta do Augusto. Mas a culpa me corroía. Eu sabia que o dinheiro do cofre poderia resolver tudo, até meus exames médicos atrasados. Eu sabia que poderia ajudar meus filhos. Mas eu também sabia que, se o fizesse, nada mudaria. Eles continuariam fugindo das próprias responsabilidades, continuariam me vendo como um depósito infinito de soluções. E pior, Augusto não queria que eu entregasse aquilo a eles. Ele sabia quem eles se tornariam. E ele estava certo. Talvez a parte mais trágica da minha vida fosse essa. Descobri que meu marido tinha razão. A situação chegou ao ponto extremo quando os três se reuniram na minha sala pela primeira vez desde o enterro do Augusto. Marcelo falou por todos. Mãe, a gente precisa que a senhora nos empreste o que tiver. Tudo, completou Henrique. É temporário, mentiu Júlia. Eu me senti pequena, encolhida, uma velha pedindo ar. Vocês só vêm até mim quando querem dinheiro? Perguntei. Eles se olharam. Nenhum respondeu. Eu não tenho nada, eu menti. Marcelo riu. Um riso incrédulo, nervoso. Claro que tem. O sítio valia muito. E vocês venderam. A senhora tem a parte de 20%. Vocês gastaram antes. Mãe, disse Júlia, quase impaciente. Por favor. Vocês querem dinheiro, só isso. Precisamos, gritou Henrique. A senhora é nossa mãe, tem obrigação. Eu tive a obrigação de criar vocês. E fiz. A senhora está nos deixando na rua. Não. Vocês colocaram a mim na rua primeiro. A sala ficou em silêncio. Os três me encararam como se eu fosse o inimigo. Como se eu fosse a culpada. E naquela noite, depois que todos subiram para os quartos, eu sentei na cozinha e chorei como não chorava desde o velório do Augusto. Chorei até minhas mãos doerem. Chorei até sentir o coração falhar, literalmente. Porque naquele momento, enquanto eu forçava ar pelos pulmões, senti uma dor aguda se espalhar no peito. E ali eu entendi. Meus filhos estavam me matando. Não com mãos, mas com escolhas. E eu precisava decidir o que fazer com o segredo de Augusto. A dor no peito parecia uma mão apertando meu coração por dentro. Fiquei curvada sobre a mesa da cozinha, respirando como quem tenta puxar ar por um funil. Meus filhos estavam dormindo, ou fingindo. Ninguém desceu. Ninguém ouviu. Ou ninguém quis ouvir. Depois de alguns minutos, a dor passou, mas deixou um aviso claro. Eu não tinha mais tempo para suportar aquilo. E pela primeira vez desde a morte de Augusto, senti medo de morrer sozinha, com meus filhos na mesma casa. Não sozinha por falta de pessoas, mas sozinha por falta de amor. Calcei minhas sandálias, coloquei um casaco grosso e saí. A noite estava fria, cortante. O luar iluminava a estrada de terra e eu caminhei até o lugar onde Augusto e eu enterramos nossa cachorrinha, Amora, tantos anos atrás. Sentei na grama e chorei ali, falando com ele como se estivesse vivo.
Augusto, eles me matam um pouco todo dia. Eu não sei o que fazer. Por que você não me contou antes? Por que me deixou sozinha para enfrentar isso? A brisa passou suave, como se fosse resposta. Eu fechei os olhos e, naquele instante, soube que a tragédia que eu precisava enfrentar era ainda maior do que eu imaginava. Na manhã seguinte, acordei com vozes altas no andar de cima. Era Marcelo brigando com Henrique. Você gastou tudo! Eu não sabia que o cara ia pedir de volta. Você falou que o negócio era seguro. Eu fui enganado. Você sempre é enganado porque é burro. E você sempre manda porque é metido. Júlia entrou no meu quarto sem bater. Mãe, precisamos conversar. De novo? Perguntei cansada. É sério. Ela sentou na beira da cama com uma expressão que eu reconheci. Desespero disfarçado de doçura. Mãe, você tem algum dinheiro escondido? Alguma coisa? Não. Tem sim. Não tenho. Tem. Tem, ela insistiu, a voz quebrando. Eu vi a caixa na garagem. A caixa de madeira. De onde veio aquilo? Meu coração travou. Ela viu a caixa. Ela viu o envelope. Ela viu a chave. Júlia, aquilo não é dinheiro. Então por que estava escondido? Porque era uma lembrança do seu pai. Mãe, por favor, por favor. Eu não tenho obrigação. Ela me interrompeu. O Pedro e a Luísa vão ser despejados, mãe. Seus netos. Júlia, Você prefere proteger um segredo do papai a proteger seus netos? Não é isso. É sim. Ela chorava. Eu tremia. Mas ainda assim disse a verdade. A dura verdade. Se seu pai quisesse que vocês soubessem, teria contado. E ele confiou mais num cofre do que em nós? Ele confiou no futuro. Então abra esse futuro, mãe. Não posso. Pode! Não devo. Júlia levantou, os olhos vermelhos. Eu não pensei que você pudesse ser tão cruel. A porta bateu. E aquele som quebrou algo dentro de mim. Eu, cruel? Eu que passei a vida inteira perdendo pedaços de mim para mantê-los inteiros? O mundo parecia ao contrário. Naquela noite, acordei com passos na casa. Barulho de gavetas, portas, objetos caindo. Levantei cambaleando, com o coração acelerado. E quando cheguei ao corredor, vi a cena. Meus 3 filhos vasculhando a casa, revirando armários, abrindo caixas, arrancando coisas do lugar. O que vocês estão fazendo? Gritei. Marcelo levantou o braço, segurando minha caixa de madeira. A senhora mentiu pra gente. Eu não menti. Esse envelope, ele ergueu o envelope que Augusto tinha deixado. Prova que a senhora mentiu. Isso não é de vocês. É sim, mãe, é a nossa herança. Isso não é herança. Claro que é, gritou Henrique. Meu pai morreu, a senhora não fica com tudo. A palavra tudo ecoou com o veneno. Vocês não fazem ideia do que estão dizendo. Então explica, exigiu Júlia. Ou vamos descobrir sozinhos. Marcelo balançou a chave prateada na minha frente. Essa chave abre um cofre no banco. A gente já pesquisou. Vocês vão contra as últimas palavras do pai de vocês? Ninguém respondeu. Foi nesse exato momento que percebi. Meus filhos não estavam apenas desesperados. Eles estavam cegos. Cegos pelo medo, pela ganância,
pela humilhação que eles mesmos criaram. E eu? Eu era o alvo mais fácil. Nos diga quanto tem lá, sem rodeios. Eu não sei. Menti. Sabe sim. Não sei. E não vai abrir? Não. Então vai perder tudo, mãe, ele disse, frio. Porque a gente vai abrir, com ou sem a senhora. Eu senti minhas forças indo embora. Meu coração apertou de novo. Me segurei na parede. Mãe? Disse Júlia. Você tá bem? Mas não havia mais retorno. Saiam da minha casa. Todos. Não. Saiam ou eu chamo a polícia. Para prender os próprios filhos? Marcelo zombou. A senhora não teria coragem. Não me testem. E então, algo aconteceu. Henrique, sempre o mais instável, avançou em mim tentando tirar a chave da minha mão. Eu tropecei, bati o ombro na parede, a chave caiu no chão. Ele a pegou. Pronto, disse ele. Não precisamos mais de você. E aquilo matou algo dentro de mim que, sinceramente, eu pensei ser indestrutível. A esperança de que meus filhos ainda tivessem limites. No dia seguinte, antes que eles acordassem, eu deixei a casa. Com uma sacola pequena, documentos e aliança de casamento. Fui ao banco, coração doendo, física e emocionalmente. Entreguei a chave. O gerente abriu o cofre. E o que havia dentro? Uma pasta. Documento sobre documento. Extratos, títulos, comprovantes antigos. E outra carta. Mas não havia dinheiro vivo ali. O gerente explicou. Dona Helena, isto aqui representa muito. Quanto? Significaria algo em torno de quase 4 milhões, somando investimentos antigos, rendimentos acumulados e valores atualizados. Meu mundo girou. Augusto havia guardado tudo isso, enquanto eu acreditava que ele escondia apenas troquinhos. A tragédia tinha virado uma ferida profunda. Ele sabia que os filhos fariam isso. Ele sabia que se deixasse em vida, eles destruiriam tudo. Por isso me entregou a responsabilidade. Uma responsabilidade que eu jamais pedi, mas agora precisava carregar. Voltei para casa com os documentos escondidos nas roupas. Quando cheguei, os 3 estavam na sala. Henrique levantou imediatamente. Onde você estava? No banco. Então? Nada. Não tinha nada. Mentira. A maior mentira que já contei. Eles não acreditaram. Nenhum dos 3. Mas viram meu olhar, minha expressão, minha exaustão. E recuaram. Não porque acreditaram, mas porque entenderam que naquele momento eu não tinha forças para lutar. Subi para o quarto e fechei a porta. Sentei no canto da cama, abracei os documentos e chorei silenciosamente, como se minha alma estivesse vazando pelos olhos. O colapso. As semanas seguintes foram um inferno emocional. Meus filhos continuaram na casa, porque não tinham para onde ir. Cada dia terminado era uma vitória isolada. O clima era de Guerra Fria. Eles me observavam, eu observava eles. Até que, numa tarde chuvosa, meu coração finalmente cedeu. Eu estava lavando louça. A visão escureceu. A dor voltou, mais forte. E desmaiei no chão da cozinha.
Acordei no hospital. Um médico ao meu lado. A senhora tem uma cardiopatia grave. O estresse piorou. Tudo. A senhora tem com quem ficar? Fiquei em silêncio. Era a pergunta mais trágica de todas. Sim, eu tinha 3 filhos. Mas eu não tinha ninguém. E do lado de fora da sala, pude ouvir as vozes deles discutindo. Ela não pode voltar para casa, disse Henrique. Claro que pode, imbecil, retrucou Marcelo. Se ela morrer fora de casa, a gente perde tudo. E se ela morrer dentro da casa? Disse Júlia. A gente é investigado. Então que ela viva. Com que dinheiro? Com o dela, ué. Ela não tem dinheiro, ela mentiu, eu sei que ela mentiu. Então ela escondeu. Mas onde? Onde, Marcelo? Meu coração falhou mais uma vez. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com o que eu valia. A tragédia não era ele estar doente. Era estar cercada de pessoas vivas que já tinham me dado como morta. Eu chorei ali, sozinha, com fios presos ao meu peito. Não por medo da morte, mas por algo muito pior. A morte já tinha acontecido. Deles, dentro de mim. Quando voltei para casa, percebi algo. Eu precisava tomar uma decisão final. Uma decisão que Augusto havia confiado a mim e que eu não poderia adiar mais. Naquela noite, reuni os 3 na sala. Eu sei que vocês querem a chave. A gente sabe que você tem dinheiro, disse Júlia. A senhora vai abrir o jogo agora, disse Marcelo. Ou vamos descobrir sozinhos, completou Henrique. Eu respirei fundo. E então falei, com a voz firme, mas carregada de luto. A verdade é que já não há nada para vocês herdarem. Silêncio. Morto. Total. Como assim? Marcelo murmurou. Eu usei o que Augusto deixou. Tudo? Sim. Com quê? Com minha vida. Com minha saúde, com meus remédios, com o que vocês destruíram. Mentira! Gritou Henrique. A senhora escondeu. Eu não escondi nada. Então cadê? Acabou. Eles ficaram ali, me encarando como se estivessem diante de um túmulo. E então, pela primeira vez, eu disse o que precisava dizer. Vocês não vão receber 1 centavo sequer quando eu morrer. Mãe, disse Júlia, tremendo, isso é decisão. A senhora não pode fazer isso. Posso. É injusto. Injusto foi o que vocês fizeram comigo. A senhora está nos punindo? Não. Então o quê? Estou me protegendo. Marcelo deu um passo à frente. Mãe, se a senhora fizer isso... Já fiz? Vocês continuarão sendo meus filhos. Mas não terão mais poder sobre mim. Essa frase caiu na sala como uma bomba. Eles não disseram nada. E eu subi para o quarto. Tranquei a porta e chorei de alívio. Alívio trágico. Doloroso. Mas pela primeira vez em muitos meses, eu senti que Augusto estava orgulhoso. Eu tinha escolhido viver, mesmo que isso custasse os filhos que eu tanto amei. Nos dias que seguiram a minha revelação, a casa ficou silenciosa demais. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio de luto. Meus filhos não brigavam mais entre si. Eles não falavam comigo. Passavam por mim como sombras. Sombras que me observavam quando pensavam que eu não via. A tragédia maior não era tê-los perdido. Era perceber que nunca os tive de verdade. Eu dormia mal, acordava com falta de ar. Meu coração falhava como uma porta antiga que nunca fecha direito.
Mas eu sabia. Eu estava finalmente livre. Livre da chantagem emocional. Livre da culpa que sempre senti por não ser boa o suficiente. Livre da pressão de agradar. Livre, mesmo que doesse. Numa madrugada chuvosa, acordei com a memória da voz de Augusto dizendo: Helena, cuide de você. Nem tudo pode ser salvo, nem todos querem ser. Levantei da cama devagar, fui até a cozinha e fiz café como sempre fazíamos juntos. O cheiro me abraçou com lembrança, e eu sentei na mesa onde ele costumava ler jornal. Tirei a carta da gaveta. Li mais uma vez. Quando terminei, eu finalmente entendi o que ele quis dizer quando escreveu: Nosso amor é maior que nossas perdas. Eu perdi meus filhos? De certa forma, sim. Mas achei algo que nunca imaginei encontrar aos 68 anos. O direito de me amar também. O clima na casa estava prestes a explodir. Eu acordei com vozes no corredor. Marcelo. Henrique. Júlia. Não podemos deixar ela fazer isso. Isto é loucura. Ela não pode ficar sozinha. Mas não temos mais controle. Então vamos ter. A porta do meu quarto se abriu sem bater. Marcelo entrou primeiro. Olhos vermelhos, mandíbula travada. Mãe, a gente conversou. Imagino. E decidimos que você precisa de ajuda profissional. Ajuda? Perguntei sem emoção. Sim. Que tipo de ajuda? Médica, psiquiátrica. Vocês acham que eu enlouqueci? Mãe, a senhora tá mentindo, inventando. A senhora não tá bem. Eu tô melhor do que estive em anos. Eles trocaram olhares. Júlia se aproximou. A gente ligou para uma assistente social. O quê? Ela vai vir avaliar a sua situação. Vocês querem me internar? Não é internar, mãe, é para sua segurança. Vi o pânico. Vi a manipulação. Vi a tragédia completa. Eles não aceitaram perder o controle. Então tentariam me retirar o controle da minha própria vida. Vocês não vão fazer isso. Mãe, é pro seu bem. Marcelo respondeu calmo, mas era o tipo de calma de quem já decidiu. Saia do meu quarto. Não até a senhora aceitar ajuda. Saia. Mãe! Saiam! Minha voz rasgou o ar. E nesse momento, vendo o medo nos olhos deles, percebi. Eles não tinham mais amor por mim. Tinham medo do que eu faria com o dinheiro. Medo do que eles perderam. Medo de serem obrigados a viver sem a herança que nunca foi deles. E medo do que a verdade diz sobre eles. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas em silêncio. Doía caminhar, mas doía mais ficar. Peguei as pastas, a carta do Augusto, alguns remédios, um casaco e só. Escrevi uma carta curta. Estarei segura. Não me procurem. Não estou fugindo de vocês. Estou fugindo de quem vocês se tornaram. Mamãe. Às 3 da manhã, deixei a casa. Chovia. A rua estava deserta. Aos 68 anos, saí do meu próprio lar como uma fugitiva, mas com o coração mais leve do que nos últimos meses. Fui para uma cidade pequena, 3 horas dali. Uma cidade onde Augusto e eu passávamos férias na juventude. Uma cidade onde ninguém sabia meu nome. Aluguei um quartinho simples com banheiro e cozinha. Comi pano e sopa por dias. Andei devagar pelas ruas estreitas. Visitei feiras, mercearias, a igreja antiga e comecei a respirar outra vez. Passei semanas sem pensar em dinheiro, sem pensar em culpa, sem ouvir gritos,
sem ser pressionada a salvar ninguém. Apenas existir. O médico de lá, um senhor gentil, Dr. Ramiro, me examinou. A senhora chegou no limite. Eu sei. Mas ainda dá tempo. Tempo para quê? Perguntei. Para viver. E meu coração? Seu coração está machucado, não morto. Sorri. Pela primeira vez em meses. Eu não os procurei, mas, eventualmente, eles me encontraram. Não por amor, por desespero. Um telefonema curto 2 semanas depois. Era Júlia, soluçando. Mãe, o que houve, filha? O Marcelo. O que tem o Marcelo? Ele foi preso. Preso? Como assim? Ele falsificou documentos. Meu Deus! Ele tentou pegar um empréstimo usando seu RG digital. Ele disse que achou que a senhora tinha escondido o dinheiro. Meu corpo gelou. E o Henrique? Perguntei com voz trêmula. Sumiu, mãe. Sumiu? Sim. Desapareceu. E você? Mãe, eu fui despejada. Júlia, eu não tenho para onde ir. A tragédia tomou forma. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Meus filhos estavam desmoronando porque construíram suas vidas sobre ilusões. E agora, eles queriam apoio, queriam retorno, queriam colo. Mas eu não podia voltar. Eu não podia salvar quem não queria mudar. Passei a noite em claro. Caminhei pelo pequeno apartamento. Falei com Augusto na minha mente. Chorei, rezei, prometi, desprometi. E no amanhecer, sentei com os documentos da herança na mesa. Pensei no que fazer. Eu tinha 4 caminhos. Entregar tudo aos meus filhos e voltar ao ciclo tóxico. Entregar parte e continuar presa ao mesmo padrão. Guardar só para mim e morrer como guardiã de um segredo pesado demais. Encontrar um sentido que Augusto aprovaria. O 4 doía, mas era o certo. Peguei a carta dele novamente e me agarrei às palavras. Nosso legado não é dinheiro, Helena. Nosso legado é o que fazemos com ele. E então, decidi. Transformaria toda a fortuna em um fundo de apoio para idosos abandonados pelos próprios filhos. Pessoas como eu. Pessoas que encontrei na fila do posto de saúde. Pessoas que se sentavam solitárias na praça ao fim da tarde. Pessoas que não tinham ninguém. E deixei um valor pequeno, simbólico, reservado para meus filhos, só para que soubessem que eu não os odiava, mas que não sustentaria mais suas ruínas. Quando contei isso aos meus filhos, as reações foram um espelho perfeito de quem eles eram. Marcelo, preso, me ligou de dentro da cadeia. Você me abandonou. Eu nunca te abandonei. Então me tira daqui. Eu não posso. Pode. Eu não posso. Não posso salvar o homem que você escolheu se tornar. Eu te odeio. A ligação caiu. Henrique foi encontrado dias depois. Mal tinha forças para falar. Vivia de bicos, dormindo onde dava. Mãe, eu não sirvo para nada. Serve sim. Não. Você só precisa aprender de novo. Você vai vir me ajudar? Eu vou te mostrar caminhos. Você vai voltar para casa? Não. Por quê? Porque não é mais um lar. E ele chorou. Chorou como uma criança que perdeu o colo. Júlia veio me visitar. Magrela, olheiras profundas, um olhar tão quebrado que doeu me manter firme. Ela se ajoelhou na minha frente. Mãe, me perdoa. Eu perdoo.
Sempre foi tudo culpa minha. Não diga isso. Eu só queria uma vida melhor. Todos querem. Mas fiz tudo errado. Fez. E agora? Agora você levanta. E você vem comigo? Não. Por quê? Porque eu preciso viver. Sem mim? Sem vocês três. Mãe, você vai me abandonar? Não. Então, eu vou me salvar. E vocês precisam aprender a se salvar também. E pela primeira vez, Júlia não discutiu. Ela apenas chorou, em silêncio. Tragédia não é quando tudo acaba. Tragédia é quando tudo muda. Tarde demais. Meses passaram. Eu continuei na cidade pequena. Trabalhei como voluntária em um centro comunitário, ajudava idosos a preencher documentos, acompanhava outros em exames, fazia sopa e, pela primeira vez em anos, me senti útil. Não por obrigação, não por culpa, não por pressão, mas por escolha. Meus filhos seguiram caminhos diferentes. Marcelo saiu da prisão, começou terapia e hoje trabalha como entregador. Henrique faz tratamento para compulsão e começou o curso técnico. Júlia conseguiu um emprego simples e aluga um quartinho. Eles erraram, muito, devastadoramente. Mas começaram a se reconstruir. E eu também. Eles me ligam às vezes. Conversas curtas, carregadas de respeito, não mais de exigências. Há amor? Sim, mas não é mais um amor cego. É um amor consciente, maduro, triste, mas real. E quanto ao dinheiro? O fundo que criei ajuda dezenas de idosos, pessoas que, como eu, foram tratadas como peso. Pessoas cujos filhos desapareceram. Pessoas que achavam que não valiam mais nada. Eu visitei o lar onde os primeiros beneficiários vivem. E enquanto via aquelas pessoas sorrindo pela primeira vez em meses, entendi o que Augusto quis deixar para mim. A chance de transformar dor em dignidade. Perda em propósito. Tragédia em legado. Às vezes, sento na varanda do meu novo lar. Uma casinha simples, cheia de plantas e silêncio bom. E penso na vida que vivi. Eu amei muito. Eu perdi muito. Eu sobrevivi a coisas que matariam outras almas. E hoje entendo. Não nasci para ser herança. Nasci para ser história. E se meus filhos algum dia quiserem caminhar ao meu lado, as portas estarão abertas. Porque amor não termina. Ele apenas muda de lugar. E às vezes, para renascer, até o amor precisa morrer primeiro. Fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Pode mudar o dia ou a vida de alguém. E claro, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Eu me amo.